Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui outra vez com o Curada para Curar e hoje eu gostaria de compartilhar alguns textos da Palavra do Senhor, textos esses que vêm trazendo histórias de milagres, de realizações de milagre na vida daqueles que já não tinham mais esperança em si mesmo. Na verdade, para muitos já existia a morte, o fim, mas o Senhor Jesus chegou e mudou a história. E os textos estão ligados ao Novo Testamento. São textos no livro de Marcos, no livro de Lucas, no livro de Mateus, nós encontramos essas histórias. São passagens que relatam o tempo de Jesus aqui na Terra, e nós sabemos que todo o tempo que Jesus esteve aqui, ele estava realizando milagres. Né? E o maior milagre que Jesus pode realizar em nossas vidas é o milagre da salvação, o milagre de obter a vida eterna, da transformação do homem. Mas, além disso, o Senhor realizou muita cura, muita transformação de vida, a história de muitos foram mudadas. E o Senhor continua o mesmo, Ele continua mudando histórias. E Ele quer mudar a sua história hoje. E o texto que eu quero compartilhar, a primeira história, o relato bíblico, fala sobre a história de Zaqueu. Né? E esse homem, que era de pequena estatura, era um homem que tinha muitos problemas, muitas dificuldades, mas ele desejava em seu coração ver Jesus, porque ele acreditava que em Jesus ele encontraria mudanças para a sua vida. Zaqueu sabia que Jesus iria passar. Também sabia que quando Jesus passasse, multidões estariam acompanhando ele. Zaqueu, por ser um homem pequeno, de pequena estatura, ele não iria conseguir ver Jesus. E o desejo no seu coração ardia. E ele resolveu subir em uma árvore. E de lá ele conseguiria ver Jesus passar. E quando Jesus passou, Jesus, conhecedor de todas as coisas, já sabia que existia no coração de Zaqueu um desejo enorme de vê-lo. E aí Jesus faz um convite a Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém cear contigo. E aí Zaqueu desce e o Senhor faz morada na casa dele e muda toda a história de Zaqueu. Zaqueu já não passa a ser o mesmo homem, mas ele dá testemunho da mudança, porque todos veem a mudança que foi realizada na vida de Zaqueu, a transformação que foi feita em sua casa, porque aonde Jesus chega, há transformação, há milagre, há mudanças, e Deus ele chega para mudar a história. E a segunda história que eu gostaria de compartilhar também é sobre Lázaro. Para Lázaro não existia mais solução, ele já estava morto. Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, estavam presas no sofrimento da perda do seu irmão. Elas estavam também já desoladas, né, por terem esperado tanto tempo Jesus. Elas pediram para que Jesus viesse, elas clamaram por Jesus, elas mandaram chamar Jesus. E Jesus chegou, mas não chegou no tempo em que elas esperavam. Mas o milagre foi realizado. E quando Jesus perguntou: "Você crê que Lázaro ele pode ser ressuscitado?" Ela disse: "Eu creio que ele pode ser ressuscitado no dia da ressurreição. Eu sei que ele vai ressuscitar dentre os mortos." Mas Jesus não estava falando desse tempo, mas estava relacionando ao tempo presente que Maria e Marta estavam vivendo. Ele estava dizendo: "Você crê que eu posso mudar essa dor? Você crê que eu posso mudar esse momento de angústia, de sofrimento que você está vivendo e te trazer a alegria da ressurreição, da vida, da paz que só eu posso dar?" E ela disse: "Senhor, eu sei que tudo podes, né? Eu sei que o Senhor no seu coração, na verdade, eu pensando que ela deve ter dito isso. Eu sei que o Senhor pode, porque o Senhor é poderoso para todas as coisas." E o Senhor deu apenas uma palavra e chamou pelo seu nome: "Lázaro, sai para fora." E Lázaro saiu com vida. Lázaro foi ressuscitado. Depois de 4 dias morto, Lázaro reviveu. E Deus deu poder, né, para mudar a situação e a história de Lázaro. E Jesus passou ali naquele lugar e mudou aquela condição. Condição de sofrimento, condição de angústia, de desespero. Deus mudou e trouxe a paz. E o terceiro relato que a Bíblia nos conta está ligado à história da filha de Jairo. Tá? Ela estava ali já morta, né? Também morta.
E Jairo já tinha gastado tudo que tinha para poder dar a vida à sua filha. Mas nada houve de solução. Jairo clamou por Jesus. E Jesus chegou e mudou a sua história e trouxe vida para a sua casa. E o Senhor deu uma ordem àquela menina, Talita Cumi, que no hebraico significa menina, levanta. E ela levantou com vida. E o nome do Senhor mais uma vez foi exaltado ali naquele lugar. Porque o Senhor deu vida, o Senhor deu cura, o Senhor mudou o cenário, o Senhor mudou a história. O que eu quero trazer com todas essas histórias é uma convicção, é uma certeza de que se clamarmos ao Senhor, porque a Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Então nós não temos a noção do que Deus pode fazer, da cura que Ele pode realizar em nossos corações, da cura que Ele pode trazer para a sua alma, porque ainda há esperança para uma alma perdida, ainda há esperança para aqueles que não têm vida, aqueles que já não têm solução em si mesmo, que se encontram angustiados, aprisionados em seu sofrimento, não vê mais solução. Talvez você já tenha buscado solução, recursos de alguma forma, talvez em medicamentos, talvez em terapias, talvez até mesmo em pessoas, depositado a confiança em alguém, né, se desabafado, falado sobre o seu problema e não encontrou solução. E não existe problema nenhum em estarmos buscando recursos para a mudança dos nossos problemas. Mas eu te digo que se você buscar a Cristo, correr aos pés de Jesus, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode mudar a sua história e realizar o milagre que você tanto espera. Deus, Ele pode, Deus, Ele faz. O Senhor Jesus é o mestre em fazer milagres, em realizar milagres, porque Deus enviou o seu Filho único para nos dar a vida não somente para esse tempo, mas uma vida que está relacionada à vida eterna. E tudo aquilo que é sofrimento, Ele já levou sobre si. E é por isso que Deus tem prazer em realizar um milagre, em mudar a nossa condição, em mudar a nossa história. Então, se você hoje está aprisionado, sofrendo, angustiados, tristes em sua dor, Deus está trazendo cura para a sua alma. Deus está trazendo transformação de vida, cura para os seus pensamentos. Se você está sendo coberto por nuvens negras de pensamentos, turbilhões de pensamentos que te angustiam, que te aprisionam, que te deixam em dor, em angústia, se existe em sua alma uma ferida, uma dor, uma angústia que não tem solução, que não tem nada que tire esse sofrimento, eu vos digo, Jesus é a cura para todos os problemas. Jesus é a cura para o seu sofrimento. Jesus é a cura para a sua dor. Jesus é a cura para a sua ferida. Há esperança em Jesus Cristo. Há transformação de vida nele. A mudança de história diante de Jesus. E hoje Ele quer te chamar pelo nome. O Senhor Jesus, Ele está enviando o Espírito Santo, o Consolador, aquele que transforma a alma, aquele que liberta vidas, aquele que cura, aquele que sara. O Deus Todo-Poderoso, Ele está te chamando pelo nome para mudar a sua história e te trazer paz, alegria, gozo e soluções para a sua vida. A sua história já não vai ser mais a mesma a partir de hoje, porque Jesus chamou o seu nome. Ele está te chamando hoje para te curar e ser curada para curar. Cristo te chama e Ele também te transforma. A paz do Senhor Jesus.